Vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo de número 93. Salmo 93. Amém? Amém. Diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, que se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Um salmo que vem declarando o poder e a majestade do nosso Deus. Esse Deus que é desde a eternidade. E o seu trono está firmado, porque Ele é Rei e Senhor. Amém? Nós estamos aqui nessa noite para adorar, para exaltar e bendizer ao nome desse Deus, que é Rei, que é poderoso, que é majestoso, que merece toda a honra, toda a glória. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Paizinho amado, querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos ao teu santo nome, porque tu és Deus, Deus santo, Deus poderoso, Deus majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, pedimos a Ti perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor, em nome de Jesus, limpe os nossos corações. Ó Deus, tire de nós tudo aquilo que não te agrada. Ó Deus, queremos nessa noite prestar a Ti um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Por isso pedimos ao Senhor, limpa os nossos corações, a fim de que possamos levantar ao Senhor mãos santas em adoração. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha, em nome de Jesus, tomar este lugar, ó Deus, em nome de Jesus, que nesse lugar, ó Deus, caia por terra toda distração, em nome de Jesus, caia por terra, ó Deus, tudo aquilo que venha tentar nos impedir de te adorar, tudo aquilo que venha tentar nos impedir de glorificar o teu nome, e tudo aquilo, ó Deus, que venha tentar nos impedir de receber a tua palavra, a tua orientação, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor se faça, ó Deus, presente em nosso meio. Que o Senhor seja exaltado nesse lugar, ó Deus, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui nessa noite fortalecidos pelo poder que há na tua palavra, fortalecidos pelo teu renovo, pela tua graça maravilhosa, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Eu convido você a ficar de pé para juntos adorarmos a esse Deus, porque só Ele merece. Como é bom podermos estar nessa noite para juntos adorarmos a esse Deus santo. Louvado seja o nome de Jesus. Devemos a Ti uma altar de adoração. Coisa peço ao Senhor, que a buscarei, que os meus pés estejam
os teus pés estejam somente em tua casa, somente em tua presença, Senhor, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Nada somos, nem nada podemos fazer distantes do Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós dependemos de Ti, dessa graça sobre nós, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Amor, sendo nós ainda pecadores. Obrigada, Jesus. Não consigo entender o que eu fiz pra merecer o que se
Só
Santo de Deus, sopra sobre nós, sopra sobre a tua igreja nesse lugar, sopra sobre a tua igreja, Senhor, espalhada na face da terra, e nos conduz a viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, nos direcione a viver de forma que te agrademos, ó Deus. Em nome de Jesus, porque o desejo do nosso coração é te servir com alegria. O desejo do nosso coração, ó Deus, é estar em tua casa, é estar em tua presença. O desejo do nosso coração, ó Deus, é de sermos cheios, transbordantes do teu Espírito Santo, a fim de sermos conduzidos, direcionados em todas as nossas ações, em todos os nossos planejamentos, ó Deus, nas nossas ações, nas nossas falas, nos nossos pensamentos, sermos conduzidos pelo teu Espírito Santo, porque queremos viver de maneira que agrade ao Senhor, em ambientes que agradem ao Senhor, testemunhando para o teu louvor e para a tua glória. Sopra sobre nós, sopra, Senhor, sopra em mim, vento do Espírito, onde eu quero ir. Eu não sei onde vens, nem sei onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em nós. Sopra em nós. Sejamos sensíveis ao agir do Espírito Santo de Deus. Sejamos sensíveis à sua voz, não apenas no templo, não apenas na igreja, mas que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo diariamente a nos conduzir nas nossas ações, nas nossas palavras, em nome de Jesus, para que glorifiquemos o nome do nosso Deus, fazendo sempre a sua vontade. Amém? Podeis assentar, vamos estar cantando mais um canto. Enquanto isso, você pode estar adorando ao Senhor com o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos declarar obrigado, Jesus. Hoje, mais do que nunca, é um motivo de grande alegria poder estar aqui juntamente com o Digníssimo, adorando ao Senhor, né, depois de alguns dias aí de molho por conta da cirurgia, mas em tudo damos graças ao nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado. Amém. Né? Isso é motivo de grande alegria. Deus nos abençoe. E nós só temos motivos para agradecer ao nosso Deus. Amém? Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus.
eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Acima de tudo, pela sua graça salvadora sobre nós. Amém? Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Amém. É bom estar aqui mais uma vez, depois de ter ficado um tempo de molho, como eu disse. Mas é um tempo também de aprendizado. Deus nos permite passar por desertos para que a gente possa sair lá fortalecidos. Não é para nos destruir, como eu sempre digo, mas é para nos fortalecer e nos fazer aprender lições que a gente precisa anotar num papel e guardar isso para o resto das nossas vidas. E esse tempo foi um tempo assim para mim, de sofrimento, de lutas, de incertezas, mas também de muito aprendizado, e que me fez experimentar. Eu estava falando com o presbítero que foi lá na minha casa e me fez experimentar coisas porque assim, a palavra de Deus ela é para ensino, para correção, para educação na justiça, para preparar todo mundo, para todo tipo de boa obra. Tem coisas que a gente não está vivendo aqui, mas a gente aprende na palavra de Deus para quando a gente viver, a gente colocar em prática. E esses momentos me fez colocar em prática algumas pregações que eu já tinha feito aqui, que fez muita diferença na minha vida. E essa mensagem que eu trouxe é uma mensagem, claro, nós experimentamos a provisão de Deus todo o tempo. Cuidado do Senhor em meio ao deserto. O povo de Deus mandava o maná quando não se tinha onde caçar, o que comer. O povo de Deus mandava a sombra no sol escaldante. Deus mandava para o povo de Deus a sombra no sol escaldante. Deus mandava a torre de fogo, a coluna de fogo para aquecer o seu povo durante as noites frias do deserto. E Deus sempre nos traz provisões. Mas existe um momento nas nossas vidas que a gente coloca em prática de maneira especial o cuidado de Deus. A gente começa a perceber de fato o cuidado de Deus nos momentos mais extremos das nossas vidas. E é por isso que eu trouxe essa mensagem que eu trouxe, que a gente experimenta a providência de Deus, mas agora eu posso falar com mais propriedade, porque eu vivi um período intenso desses dias, experimentando a providência de Deus na minha vida. E é por isso que eu trouxe essa mensagem novamente, para que nós pudéssemos ouvir ela, porque ela falou muito no meu coração e me fez experimentar a providência do Senhor nesses dias. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8, do verso 1 ao 6. Amém? 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família
e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Mas ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitara. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, ao qual disse: faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou o país até agora. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor. Agradecidos ao Senhor por estar na tua casa. Ó Deus, como nós cantamos aqui, que os nossos pés estejam em tua casa para sempre, para adorar o Senhor, para estar em comunhão com o Senhor, para estar em comunhão com o próximo. Louvado seja o teu nome. Recebe os nossos louvores e as nossas ofertas como sacrifício agradável ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fale, ó Deus, conosco por meio da tua palavra, para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só como Deus é providente. O texto diz que o profeta trouxe uma palavra para essa mulher. Primeiro, ela passou por um momento difícil de luta na vida dela, que foi o momento em que o filho dela morre por causa de uma enfermidade, e o profeta Eliseu vai e ressuscita esse menino. Grande foi a alegria daquela mulher, porque imagine você estar diante de um parente, de um ente querido seu, e ele ressuscita. Quando não havia mais expectativa de uma solução, Deus vem com a solução, ressuscitando a vida daquele menino, que talvez era o sonho daquela mulher. Quantas mulheres têm os seus filhos como sonhos realizados? Quantas mulheres que tentam ter seus filhos e não conseguem por um problema de saúde, e o seu maior sonho, e que ela fazia de tudo para poder ter realizado esse sonho, e não consegue. E talvez muitos aqui tenham nutrido sonhos, que esses sonhos, por causa das situações, por causa das circunstâncias, têm morrido também. E eu quero dizer para vocês que nosso Deus é o Deus que ressuscita sonhos. Amém. Amém? Amém. Então essa mulher recebe uma nova palavra do Senhor, dizendo: olha, o negócio vai ficar feio aqui. Deus chamou a fome para esse lugar. Você sai daqui com esse menino, vai morar em outro lugar, porque vai ter muita fome aqui e você não vai ter condição de se sustentar. Pegou essa mulher e toda a sua família e foi para outras terras dos filisteus, e lá habitou por 7 anos, porque 7 anos era o tempo que Deus havia dito que haveria fome sobre aquele lugar. Que haveria fome sobre aquele lugar. E ela sai, ela obedece a Deus e ela sai. Só que tem um problema. Quando ela sai por 7 anos, e eu acredito que ela marcou o tempo para que ela voltasse no tempo certo, ela não voltou antes, ela não voltou depois, ela voltou no tempo certo de Deus, e ela encontra suas terras ocupadas por outras pessoas, e como uma pessoa tem sua terra e tem suas terras ocupadas por outros. E ela sai a clamar ao rei, pedindo que o rei restitua as suas terras. De repente, essa mulher dá de cara com o rei, no momento em que o servo de Eliseu está falando do rei sobre o milagre que era com ela. E aí Geazi fala assim: ô rei, é essa mulher aí da qual eu estou falando.
E esse menino aí que está com ela é o filho, a qual Eliseu ressuscitou. E o rei, para poder confirmar a história do jovem servo de Eliseu, vai e pergunta para ela: o que aconteceu com você? E ela conta toda a história do mesmo jeito que o servo de Deus havia contado. E o servo de Deus vai, e o rei vai e fala para os seus responsáveis lá, fala: vai lá, restitui a terra da mulher, e todo o lucro que aquelas pessoas que invadiram aquela terra tiveram com aquela terra, quero que restitua também. Não apenas trouxe a terra de volta, mas também uma grande poupança que ela tinha colocado, pelo fato de ela ter obedecido a Deus e ter clamado a pessoa certa. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa atitude, esse momento que a mulher chega para falar com o rei, no momento em que o servo estava falando dela, foi coincidência? Não. Foi providência divina. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, sobre a providência do Senhor, a providência divina, a providência do nosso Deus para conosco. Amém? E em primeiro lugar, nós aprendemos aqui com esse texto que nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. O verso 1 diz assim: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Seria fácil para você tomar a atitude de se levantar do lugar onde você mora e sair para um lugar que você não conhece em busca de uma vida melhor, enquanto as coisas se consertam no lugar onde você mora? Seria fácil de sair daqui agora, arrumar as nossas malas e sair para um lugar que a gente não sabia nem onde era? Não seria nada fácil. Mas a atitude dessa mulher aqui, irmãos, foi de ouvir a voz de Deus. Um dos grandes problemas da igreja hoje é que a igreja hoje não tem capacidade de ouvir a voz de Deus. E tamanho é esse problema de ouvir a voz de Deus, que a gente, qual é o conceito de ouvir a voz de Deus? A gente pensa que é Deus abrindo essas telhas aqui e falando conosco, com a luz irradiando na nossa cara e Deus falando conosco. O que é Deus falar? Deus falar é por meio da sua palavra. O que é Deus falar? É Deus falar massageando meu ego ou falando aquilo que eu preciso ouvir? Deus fala de diversas maneiras, em diversas situações. Os desertos é a voz de Deus para nós também. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós aprendemos aqui, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que obedecer a Deus, mesmo quando isso é prejuízo para nós, mesmo quando parece difícil, vale a pena. Mas a igreja hoje, e muitos pastores estão entrando por essa, irmãos, de querer trazer uma mensagem que massageia o ego da igreja, que faça você se arrepiar, que faça você se emocionar, e sair daqui dizendo: oh, que palavra boa, que culto bom, porque eu me arrepiei hoje. Falei certo? Arrepiar? Arrepiei hoje. E muita gente, às vezes, deixa de ir para a igreja quando ouve uma mensagem dura, de repreensão, que fala sobre pecado, que fala sobre o inferno, que fala sobre a santificação, que a gente tem que deixar de largar os nossos erros. E essa palavra às vezes soa muito dura aos nossos ouvidos, e a igreja de hoje não quer mais ouvir essa mensagem. E aí muitos pastores estão entrando por essa, que é o culto que é coach, que é para poder levantar você, que é para poder massagear seu ego, passar a mão pela sua cabeça, dizer que seu pecado não tem problema, pode continuar pecando dentro da igreja, pode continuar na mesma vida miserável, desgraçada no lugar onde você vive, mas você estando dentro da igreja está muito bem. Não é assim, irmãos. Deus, quando nos chama, Ele nos chama ao arrependimento. Amém. Mas é preciso ouvir a voz de Deus. E nem sempre ouvir a voz de Deus, ouvir o que se deve ouvir, é fácil. Mas é extremamente necessário para que nós possamos ter sucesso nas nossas vidas. Amém. E eu digo sucesso não é a ausência de luta, não é a ausência de deserto. É no deserto você saber fazer a coisa certa. Ser guiado por Deus. Está ouvindo uma explicação
Tem a expressão que fala caminho no deserto. E deserto é um lugar que não tem caminho. Para onde você olha no deserto, para onde você olha é tudo a mesma paisagem. Eu vim ali agora, a gente passou por um desvio nas pedras, e é a primeira vez que eu passo ali naquele lugar, naquele desviozinho ali. E eu tenho um problema, a minha memória indo é uma coisa, vindo é outra coisa. Eu esqueço da estrada. Por várias vezes eu me variei aqui, eu voltando para baixo, eu estou na estrada certa mesmo? Acho que estou, com uma arma diferente do que eu tinha visto, quando era de estrada de chão. Eu falei, eu estou na estrada certa. Eu pensava só comigo mesmo. Então eu falei, não tem outro caminho, não tem como errar. No começo foi assim. E aí quando eu voltei, tinha essa estradinha onde a gente passou e tinha uma estradinha mais reta assim, escurinho. E eu parei, eu cheguei aonde aqui agora? Parei aqui e o carro até apagou fogo. Quase que não pega depois. Mas aí ele vinha por aqui, pensa. Aí eu fui e vim por aqui, virei a curvinha. Eu falei, agora sei onde é que eu estou. Mas tinha paisagem, tinha as casas, tinha as árvores, que servia de referência. Mas quando você está no deserto, todo lugar que você olha é a mesma coisa. Não existe caminho no deserto. Sabe qual era o caminho no deserto? Quando peregrinações saíam de um país para o outro, de um lugar para o outro, deixavam os rastros na areia, e aquelas outras pessoas que vinham atrás viam os rastros desses outros e seguiam o rastro. É por aqui, porque tem caminho aqui. Caminho no deserto era isso. Não existia uma estrada de cascalho feita no meio do deserto. E o povo seguia os rastros uns dos outros. As caravanas que fossem passando, ou de ida ou de volta, viam os rastros uns dos outros e seguia. E quando o povo de Israel entra no deserto, quem era o caminho no deserto? O próprio Deus fala com ele, eu sou o caminho no deserto. Ou seja, o povo de Deus estava seguindo os passos de Deus. Era o próprio Deus que estava abrindo o caminho no deserto para chegar na terra prometida. E quando Deus nos permite passar pelo deserto, Ele é o caminho no deserto. E é através da sua palavra que nós somos guiados, da sua voz que nós somos guiados. E é por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Segundo lugar, que nós aprendemos com esse texto é obedecer a Deus. Não adianta você ouvir a voz de Deus e não obedecer. Não adianta você conhecer a palavra de Deus. A gente conhece várias pessoas que conhecem muito a palavra de Deus. Tem pessoas que a gente conversa que a gente vai falar da palavra de Deus, Ele que nos fala, Ele que quer nos ensinar, porque conhece a palavra de Deus, mas não obedece a palavra de Deus. E essa mulher, no versículo 2, diz que ela ouviu e ela obedeceu a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ela se levantou para fazer aquilo que Deus tinha dito. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus? Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus? Seja ela cantada, seja ela pregada, seja aqui na igreja, seja na internet, seja pela televisão. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus? Mas quantas vezes nós não obedecemos a voz de Deus? A maioria dos problemas que a gente passa não é porque Deus quer que a gente passe, é porque nós não ouvimos a sua voz. Nós sofremos a consequência do pecado hoje porque Adão e Eva não ouviram a voz de Deus. E da mesma forma nós também, por causa do pecado que corrompeu a natureza, nós também somos propensos a não ouvir a voz de Deus. Essa mulher, ela obedeceu a Deus. Quantas vezes nós ouvimos e não obedecemos? Quantas vezes nós ouvimos uma mensagem e aquela mensagem faz guarida no nosso coração? O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a obedecer a Deus. A palavra do Senhor nos ensina a confiar no Senhor. A geração que saiu do deserto não entrou na terra prometida porque foi uma geração que não confiou no Senhor.
Portanto, irmão, creia que não importa as lutas, a adversidade que você possa enfrentar, não importa a situação que talvez você fale assim, eu não queria estar nessa situação. Creia, se você tem ouvido a voz de Deus, se você tem obedecido a Deus, confia no Senhor. Confia que Ele é o caminho desse. Confia que você está sendo guiado pelo centro da palavra, pelo centro da vontade de Deus. Confia na provisão de Deus. É bem verdade, irmãos. E na prática, e é por isso que eu trouxe essa mensagem de volta, porque na prática, a gente não sabendo o que fazer, a gente meio que começa a entrar a um certo desespero. Quando eu estava sentindo muitas dores e eu tomava remédio e as dores não passavam mais, eu fui fazer uma ultrassom para saber onde é que essa pedra está. Essa pedra no rim está. E eu fui e fiz. Muita dificuldade para ir no carro, a dor apertando no carro, na sacudida do carro. Eu fiz essa ultrassom e ela falou assim, ó, a mulher me deu uma palavra motivadora, a doutora. Ela falou, olha, o último caminho para cair a pedra é o lugar mais difícil agora. Se ela passar, ela sai. Porque tinha chegado no final do ureter e estava ali prestes a cair na bexiga. Ela se alojou ali uns 5 centímetros antes da bexiga. E aí a dor apertando. Aí eu fiz a ultrassom e marquei a consulta com o doutor. E aí eu fui fazer essa consulta. E o doutor falou bem assim, olha, se ela já está aí há algum tempo, ela não vai passar daí, porque essa parte aí é a parte mais difícil. E se bloquear o canal da urina, você vai sentir muita dor. Eu lhe aconselho a fazer o procedimento. Tá certo. Você quer fazer? Se você quiser, eu posso fazer hoje. Ele tinha agenda para o mesmo dia, porque ele viu meu sofrimento. E aí a gente, inocente, a gente falou, tudo bem. Quanto é o procedimento? Ele falou, não sei. Eu vou mandar você para a pessoa responsável, que ela vai me dizer o valor. Aí a mulher chegou falando, olha, eu vou fazer o preço antigo, porque já foi atualizado o preço, vamos fazer o preço antigo, porque ele pediu para ajeitar você e tal, vou fazer o preço antigo para você. E aí, irmãos, e eu estou lá inocente, pensando que ia ser o valor que eu pudesse pagar, nem que fosse dividido, que eu pudesse parcelar, que nem a Amanda fez o procedimento no ano anterior, e a gente, deu uma entrada e dividiu o resto. Ela falou um valor lá, irmãos. Eu não quero estar falando em público, mas dava para comprar uma motinha nova. Eu olhei para a cara de Amanda assim, ela falou, e aí? Ela falou assim, qual é a forma de pagamento? Eu falei, calma, a gente precisa conversar e a gente precisa ver o que a gente pode fazer. Que entrada, eu falei assim, qual é a entrada que a gente pode dar para depois dividir o resto? Aí eu falei, na hora que eu entrei no carro, eu falei com a Amanda, não tem condição de fazer. Não, a gente vai ter que dar um jeito, vamos pensar aqui no que é que eu vou fazer. Eu fiquei pensando, não tem condição. Não vai tirar. Eu falei, se eu arrumasse a metade. Eu não tenho condição de pagar o resto ainda. Nem dividir. Eu não tenho condição. Eu cheguei em casa e falei, Deus, faça essa pedra desmanchar. Lembrei do milagre que tinha acontecido há uns 10 anos atrás, na vida de um rapaz, um senhor lá no Napão, que a pedra dele era desse tamanho assim. O caso dele era cirúrgico e ele disse que sonhou com um homem de branco, levantando o mosquiteiro da cama dele, tocando nele. Ele disse que sonho lindo. Ele disse que quando levanta, que vai no banheiro, ele urina só como se fosse uma borra de café, a pedra vinha desmanchada. Ele falou assim, doutor, eu vim aqui com aquele remédio que o senhor me deu ontem, aquele remédio sarou, fez quebrar a pedra. Não, o remédio que eu lhe dei era para lhe dar um alívio na dor, era para dor, não era para desmanchar a pedra. Não existe remédio para desmanchar a pedra. E aí quando entra aqui, fez a ultrassom, realmente, seu rim está igual do bebê. E eu falei, Senhor, se o Senhor fez na vida daquele homem, que nem na igreja está mais, o Senhor pode fazer na minha vida também. Porque eu não tenho condições de fazer isso, de fazer esse procedimento. Não tenho a mínima condição, nem de correr atrás de qualquer. Eu não tenho condições. Só se eu pensei em vender o carro, passei esse lado do tempo, como é que eu vou vender o carro? Será que vai comprar esse carro?
Por quanto eu vou vender? Meu Deus, fiquei nessa agonia. E a dor batendo, tanto que o organismo, a dor parou. Eu falei, passou a dor. Aí a dor passou, eu falei, vou tirar outra ultrassom de novo, porque a pedra deve ter caído na bexiga, porque a dor deu aquela aliviada. Doía ainda o rim inflamado, que eu estava com, como é o nome? Néfro, não sei o que lá, estava quando o rim fica inchado. E aí, eu falei, a dor passou, a pedra, vou fazer outra ultrassom, marquei outra ultrassom. Quando eu chego lá, para minha surpresa, a pedra estava no mesmo lugar. Saí frustrado de lá. E aí, eu cheguei em casa e falei, não importa, se entupir aqui, eu vou desmaiar. Eu pensava, eu vou desmaiar, as pessoas vão me levar para o hospital, chegar lá, vão fazer qualquer procedimento de emergência para poder me livrar disso aqui. É isso que eu vou fazer para não ter condição. E aí, eu vi que não tinha mais jeito. Tinha que fazer a cirurgia, mas não tinha como. E aí Deus levanta uma pessoa muito querida minha e ele fez bem assim. Aí, oi. Eu falei, vou lá. Quando eu fui lá, ele falou bem assim, e esse negócio dessas pedras aí? Eu falei, não, a gente pediu a Deus para deixar sair, né, daqui para a segunda. Eu botei um prazo para Deus. Eu falei, Deus, senhor, daqui para segunda-feira essa pedra sair, eu tinha que dar uma resposta para o hospital, né? Daqui para segunda-feira essa pedra sair, e a expectativa de que essa pedra pudesse sair. E ele falou assim, se precisar fazer, pode fazer que eu pago. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiquei, tá certo, mas eu vou ver direito. Vou ver, porque na minha expectativa, eu não tinha dinheiro para gastar, e também não queria gastar dinheiro dos outros. Eu falei, Deus pode fazer um milagre. Mas só que Deus já estava fazendo. Porque Deus estava abrindo a porta aonde não havia porta. Deus estava trazendo a providência de Deus aonde não havia qualquer expectativa da minha parte para conseguir esse valor. E eu cheguei na segunda-feira, eu fui e falei, olha, eu vou ter que fazer. Pode fazer que eu pago. E aí eu fui marcar a consulta e fiz o procedimento. O que é que eu aprendi com isso? E nós precisamos aprender que no momento mais difícil, quando chega no momento mais difícil que a gente pensa que não vai suportar, que não existe mais caminho para prosseguir, Deus lhe abre uma porta aonde não há porta. E é por isso que nós precisamos aprender, em terceiro lugar, aprender a esperar em Deus. Aprender a esperar no Senhor. Deus está cuidando de nós. Deus, Ele não, nenhum problema nosso, nenhuma luta, nenhum choro, nenhuma lágrima que possa vir sobre a tua vida, que você possa sentir, que você possa derramar, que passe despercebido aos olhos de Deus. As pessoas que estão ao seu redor não sabem, as pessoas que estão próximas a você não têm a mínima ideia, talvez as pessoas não tenham condição de discernir o que há no seu, no meu e no seu coração, qual é a luta que eu e você estão enfrentando, mas entenda uma coisa, não passe despercebido aos olhos de Deus. Deus sempre está atento, está disposto a fazer aquilo que você não pode fazer, está disposto a fazer por aqueles que nele esperam. E naquele momento, eu entreguei essa causa diante de Deus. Eu falei, Deus, eu entreguei em um sentido, porque às vezes faz uma coisa, Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente... E a gente também não sabe pedir, porque eu falei, Deus, faça essa pedra cair na bexiga, porque na minha cabeça, a doutora falou, o lugar mais difícil é para cair na bexiga, depois que cai na bexiga sai. E quando eu fui fazer o procedimento, o médico falou assim, olha, você pulou fogueiro. É o pensamento dele. Você deu sorte. Eu falei, por quê? Porque sua uretra é muito estreita. Mesmo que caísse na bexiga, você não ia conseguir expelir a pedra. E ela ia obstruir o seu canal de urina. E as pessoas iam querer colocar uma sonda em você e elas não iam conseguir. Porque eu tive que fazer um procedimento para conseguir botar a sonda em você. E foi por esse motivo que eu fiquei esses 15 dias com a sonda, para poder o canal não fechar e ser mais difícil fazer o procedimento
e retirada do catéter, que estava aqui do rim para a bexiga. Então, depois de 15 dias eu tive que tirar esse catéter, que estava uma mangueirinha que estava ligando uma coisa a outra. E aí eu fiquei também com a sonda. E ele falou, você deu sorte, porque até a pedra que eu quebrei, que eu fui puxar para tirar, eu não consegui tirar. Tive que botar para dentro de novo, quebrar de novo e tirar. Só a farinhazinha dela. Ou seja, tinha outro problema que eu não sabia que poderia acontecer. E Deus me livrou disso. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele momento eu decidi esperar em Deus. Eu sabia que Deus ia fazer, na minha cabeça, Deus ia desmanchar a pedra e eu ia contar um milagre aqui para vocês. Esse tipo de milagre. Mas Deus estava disposto a fazer algo ainda mais comigo. E é por isso que eu decidi, naquele momento, esperar em Deus, entregar a Deus, porque eu não tinha o que fazer. E Deus abriu o caminho no deserto. Deus abriu o caminho aonde não havia caminho. Da mesma forma que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Na verdade, Ele tem feito com você até aqui, e é por isso que você está até aqui hoje, para contar essa história. Porque Ele tem abrido o caminho no meio do deserto. Essa vida é uma peregrinação, que nessa não é a nossa morada, esse é um caminho que nós percorremos para chegar na morada eterna com Cristo. E nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Amém? E aí, irmãos, nós aprendemos também. Nós precisamos deixar Deus agir. É Deus quem age na nossa vida. Não precisa, se a gente espera, se a gente ouve a voz do Senhor, se a gente obedece a voz do Senhor, e se a gente espera no Senhor, pronto, agora você deixa Deus agir. Essa mulher, ela estava restituindo a terra dela. Eu imagino a cabeça dessa mulher, quando ela viu a sua terra invadida, e ela falou, vai ser difícil restituir tudo isso de novo. Vai ser difícil conquistar tudo de novo. Talvez já fosse uma mulher já velha, e para aquela época era mais difícil ainda do que os dias de hoje. Não existia uma previdência, não existia nada. E aí ela já não tinha o que fazer. Ela falou, vou falar com quem pode, o rei. Quando chega lá, irmãos, essa mulher é a conversa do momento. O servo estava falando dessa mulher. De repente essa mulher chega. E o cara, aí, foi essa mulher aí, eu pergunto a ela. Aí eu pergunto, foi coincidência? Não. Foi Deus agindo na vida daquela mulher. Amém. Quantas lutas eu e você já enfrentamos e Deus agiu? Quantas lutas talvez você esteja enfrentando e Deus está agindo? E saiba que qual for a luta que você vai enfrentar lá na frente, espere, Deus vai agir da mesma forma. Amém? Deus é o Deus que está disposto a fazer aquilo que nós não podemos fazer para nos abençoar. Ele é aquele que provê todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. Se está demorando é porque você ainda não aprendeu. Se você acha que Deus não está vendo, espere, porque Deus vai agir. Deus, eu estou ouvindo a tua voz. Deus, eu estou obedecendo ao Senhor. Não espere, irmão. Espere que no tempo certo Ele vai agir. O mundo diz assim, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Ele não falha. Ele age no tempo certo. A gente não sabe a hora de arrancar o feijão no tempo certo, de quebrar o milho no tempo certo. A gente sabe. A gente não sabe quando o mundo está inchado, quando chega na época. A gente sabe. Da mesma forma, Deus sabe. Aquilo que eu não sei, Deus sabe. E Ele vai agir no tempo certo nas nossas vidas. E eu vi na prática Deus agindo esses dias. E eu estou aqui feliz por poder estar de volta. Amém. Ao lugar ao qual Deus me chamou para estar, fazendo a sua vontade. E eu digo aos irmãos, mais fortalecido do que nunca, para fazer a obra de Deus. Amém. Porque eu experimentei a provisão de Deus no momento mais crítico da vida. E eu louvo a Deus por isso. Louve a Deus também, porque Deus vai fazer na sua vida também. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus e Pai. Eu quero, de uma forma especial, agradecer ao Senhor por estar aqui. Porque em outros momentos eu desejei estar aqui, mas não podia estar aqui. E pela Tua graça, misericórdia, o Senhor me concedeu de poder estar aqui hoje. Podendo cantar louvores aqui, podendo pregar a Tua palavra, que foi para isso que o Senhor me chamou. Que o Senhor, ó Deus, me ajude a pregar a Tua palavra com fidelidade, da parte do Senhor e não de mim mesmo. Que a Tua igreja, ó Deus, possa, ó Deus, crer no Deus providente, crer no Deus que fala, obedecer aquilo que Ele fala. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está nos ensinando. A Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, ao louvor da glória do Senhor. Que nós possamos, em nenhum momento das nossas vidas, nós possamos desfalecer e fazer com que a nossa fé se enfraqueça. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos de fato confiar na promessa do Senhor, de que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas, provendo tudo aquilo que nós precisamos, para que Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus Cristo. É para louvor da Tua glória, ó Deus, é para a glorificação do Teu nome, que eu te agradeço nessa noite, que eu conto esse testemunho para os irmãos dessa noite, para que Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Bom revê-los todos, em nome de Jesus. Amém.